Olá, pessoal. Começando mais um Pod Sucesso, né, Pamela Nunes, com a presença de um amigo especial. Nossa, tem bagagem, hein, gente? Gente, hoje o bate-papo tá muito, mas assim, ó, muito incrível, porque pensa em uma pessoa que tem conhecimento. Pois é. Meu Deus, seja muito bem-vindo, Paulo Paulo Begali, seja Begali. bem-vindo. Olá, o prazer é meu. Primeiro, eu agradeço, fico honrado, envaidecido com o Ah, convite e os elogios que talvez eu não seja merecedor, Pamela. Só faltou você dizer uma coisa, e ele é bonito ainda, entendeu? Viu? Mas nem começamos a falar ainda, né, Pam? vocês estão vendo como que tá o clima desse episódio hoje, né? Vai ser Paulo, eu top. fiquei assim, ó, eu tava olhando sua rede social, o que que é aquilo? Como que uma pessoa consegue ter tanto conhecimento, consegue esbanjar tanta informação para as pessoas? E assim, para quem, né, não conhece, o que eu acho muito difícil, conta um pouquinho da sua história, né? Quem é, de onde veio? Onde nasceu? Conta que a gente quer saber. Ô, Pamela, mas contar a minha história no Pod Sucesso não é suficiente. Nós vamos ter que fazer uma Não, série, como na Netflix. Nossa, Série já Pod gostei da Sucesso. ideia. Gostei Já da gostei ideia. da ideia. Porque é tanta coisa, né? E a gente é interessante, eu vivo falando. As pessoas perguntam sempre focando ao seu sucesso, à sua vitória, à sua conquista. Aham. Mas na verdade eu me orgulho muito dos meus tropeços. Eu gosto de Muito falar, bom, né? muito bom. É interessante, advogado, você começa a conversar, ele fala de todas as causas que ele ganhou. Aquela sentença que não foi favorável, ele já Não fala Ele de pula, jeito nenhum, né? fala, A derrota ele não conta, a né? derrota ele não conta, mas Sim. assim, um breve resumo assim, eu venho de Claro. família muito humilde, muito simples. Eu sou o 10º filho de uma família de 12 filhos. Uau, família legal. grande. Família grande, família de italianos, né? Aham. Todos comilões, Ai, falantes, delícia. né? E veja, o meu pai faleceu muito novo, com 56 anos. Nossa, jovem. Então eu tinha 16 anos de idade quando ele faleceu. Aham. Então, eu sempre falo, foi assim uma infância muito pobre, muito humilde, mas muito feliz. Eu odeio falar da palavra antigamente, no meu tempo, que a gente, primeiro que a gente fica muito velho e parece que a gente Verdade. vive de passado, Não né? pode. Verdade. Mas quando eu digo assim, que foi uma infância muito feliz, porque era assim um jeito, a gente engraxava sapato, meu primeiro emprego era engraxar sapato no bar, e dar o Uau. dinheiro em casa, mas era divertido, incrível, né? Era feliz, né? É muito assim, feliz. Sim, sim. Então, uma família, a minha mãe sempre foi uma católica fervorosa. Então, Aham. no domingo, 6 horas da manhã, por exemplo, Missa. ela tirava a gente, eu odiava, né? E, no entanto, hoje eu sou um católico, frequentador, etc. Eu fico pensando quanto que eu xingava quando ela me tirava da cama para ir na missa. E né? hoje você ensina seus filhos a fazer isso, os netos também. Sim, Aí, ó. exatamente. Tá A vendo? gente. Porque, veja, o que eu sempre falo, o conselho vai até um certo ponto, tá certo? Pega essa Porque, dica aí, veja, pessoal, ó. Você acha que um bandido dá mau conselho pro filho dele? Claro que Não. Um bandido, um traficante, um assassino, um assaltante, um estuprador, ele dá bons conselhos pro filho dele. Só que o exemplo dele não adianta. Então, quando É. o filho vai vendo, a filha vai vendo aquela conduta, Uhum. ela vai seguindo por aí. E eu digo isso por legal. experiência, sabe por quê? Os meus 3 filhos são estudiosos, são mais econômicos que eu. Né? Em casa, Olha. eles têm o meu cartão de crédito, tudo, mas eles sempre viram. Eu confesso, eu nunca precisei tomar lição do filho. Olha que Eu legal. nunca precisei encontrar historinha para dormir. Não que seja errado, não estou falando Aham. isso. E agora eu vou até confessar, nem em reuniões de pais e mestres eu ia. Mas não é conselho isso. Você deve ir. É isso aí, Você ó. deve tomar lição do seu filho, deve ir nas reuniões. Eu não estou aconselhando. O que eu estou querendo dizer é que a minha conduta, eles cresceram vendo o pai trabalhando, o pai estudando, o pai correndo. A né? referência, E né? todos eles, todos estudaram em escola pública, né? Olha. Sim. E apesar disso, eu tenho filha dentista formada na Unicamp, a Olha do só. meio tem 2 doutorados, etc.
Então, voltando ao ponto inicial, o conselho ele vai até certo ponto. Sim. O conselho convence, mas a conduta, o exemplo, arrasta. É isso aí. Isso é um fato, 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 fato. Eu concordo plenamente com as suas palavras, sabe as palavras, inclusive. Vejo que seus filhos tiveram um berço rico culturalmente, né? Porque as pessoas, elas confundem muito, né, essa coisa da cultura com poder aquisitivo. Né? As Exatamente. pessoas confundem muito. Ai, você só é inteligente ou você é muito culto quando você tem, né? Quando Isso. você tem muito dinheiro. E isso não é uma verdade, né? É irreal. Eu conheço pessoas muito simples, que pouco têm lá no banco, mas que são de uma cultura, assim, que você fala, nossa, 5 minutos de conversa que você navega com a pessoa. Você viaja na história e Você aprende, viaja. né? E aprende. Paulo, eu entendi a sua história, assim, é uma história muito interessante, né? Vem aí de uma família grande, 12 filhos. Da onde veio todo esse sentido, assim? Porque você hoje é uma pessoa que profissionalmente profissionalmente tem muita coisa. É professor universitário, juiz, Procurador. é assim, é uma Palestrante. gama muito grande. Palestrante, livros, inclusive eu quero os livros, vou deixar aqui, ó. Vou Nossa, deixar a aqui, porque agora cobrança eu tá quero. registrada. Agora eu quero os livros, estou Prometido. registrando. Prometido. Olha, tô pondo a mão em cima do celular, que a Olha. gente não vive sem ele. Pelo meu celular, eu te prometo. Ó, perfeito. É isso aí. De onde vem toda essa ganância, assim, ó, por conhecimento, né? Por ter essa conquistar, né? carreira profissional tão de excelência, assim. De onde vem isso tudo? Olha, eu costumo dizer, isso daí é espírito inquieto. Oh, muito Não é? bom, gostei. Veja, Deus nos chama pelo nome antes mesmo da gente ser concebido. Verdade. E embora a gente tenha essa coisa de, eu faço, eu mando na minha vida, eu sigo o meu destino, eu conquisto, quem sabe faz a hora, é até certo ponto, porque existe o quê? É um chamamento, Sim. né? Então, Verdade. desde criança, eu sempre fui assim, né? Essa atividade. Aham. Embora, olha, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa caseira, mas ainda assim, veja, eu sou. Ainda hoje, eu tenho um escritório de advocacia, tenho 9 advogados. Que Ainda máximo. hoje, eu sou o primeiro que chega no escritório e o último que sai. Né? Faço tudo hoje. E tenho, no momento, 2 construções em andamento. Tenho um programa de rádio, um programa de TV, leciono. Isso eu não e tinha atendo. anotado aqui, ó. Programa de TV e de rádio, olha só. Verdade. Entendeu? Então, para mim, não é porque, veja, sendo juiz aposentado, eu poderia, né, criar galinha. Verdade. Mas não Verdade. é. Eu acho que é mais um chamamento. Aham. Por quê? Porque eu me sinto bem assim. Você Ao gosta invés- de ensinar as pessoas, Paulo? Quando a gente fala em ensinar as pessoas, talvez pareça né, até uma soberba, mas transmitir, né? Eu fico muito eu fico envaidecido mesmo quando eu recebo mensagens de ex-alunos, Olha que Ah, legal. que né? legal. Ou alguém fala, eu assisti uma palestra sua. Esses dias eu recebi uma foto de uma palestra que eu proferi há mais de 15 anos numa Uau. faculdade. Quando uma pessoa fala, isso não é raro. Olha, você me disse tal coisa que mudou a minha vida. Não que eu tenha essa pretensão. Uhum. E isso que é compensador. A recompensa mesmo é isso daí. Sim, o máximo. reconhecimento, né? Isso, exatamente. Que massa. Quando legal. você contribui positivamente para a Uhum. vida de alguém, eu digo positivamente, de forma construtiva, Sim. essa que é uma alegria. É claro, bom, mas então você fez tudo isso para ajudar os outros, todos os concursos. Não, claro que eu tinha a minha carreira. Sim. Mas quando eu falo de chamamento, Sim. eu quero dizer assim, eu era engenheiro, consegui, apesar de vir de família pobre, formei engenheiro, trabalhava, construí muito. Eu construí mais de 2 milhões de metros quadrados, né? Olha aí que beleza. Como engenheiro, Uau. construtor e tal. Essa eu E não aí, um sabia. belo dia, eu já era casado, tinha uma filha Aham. e resolvi fazer direito. Mas por que eu iria fazer direito? Veja, e durante o curso de direito, quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma filha. Aham. Quando terminei a faculdade, eu tinha 3 filhos.
Significa que eu fazia o curso de Direito e tinha tempo para outras coisas também. Muito Não bom. deixou de lado, né? Não, imagina. Então, veja, por que eu fui fazer o curso de Direito sendo engenheiro? E era um engenheiro bem-sucedido, com escritório, sede própria, eu tenho prédio até hoje. Depois de fazer o curso, fui prestar concurso para procurador. Para quê? Não é um chamamento. Fui fazer pós-graduação, fui fazer mestrado, e depois eu já era procurador. O Michel Temer era meu chefe na época. É isso que eu ia perguntar agora. Para quem que você Sério? trabalhava quando você era procurador? O Michel Temer, depois aí ele foi ser deputado e toda essa carreira e tal. Você E ficou depois quantos sendo anos como procurador, que é uma carreira espetacular. Viu? É uma carreira muito boa. Eu resolvi ser. A essa altura eu já era casado, 3 filhos, já era procurador em Campinas, morava em Pedreira, e resolvi prestar concurso para juiz, né? Que foi aí que eu deixei a política para prestar concurso. E num concurso de 2.131 candidatos, eu passei em 3º lugar. Parabéns. Nossa, inteligente ou não, meu povo? Não, aí é que tá, Pamela. No- Não é porque eu sou inteligente, é porque dos 3 primeiros que passaram, certamente eu fui um dos 3 que mais estudou. Sim. Entendeu? Sim. Sim. Porque existem, olha bem, existem situações, qualidades, circunstâncias que não dependem da gente. A Verdade. beleza, a inteligência, a cor da pele, o berço que você nasceu, depende da gente, não depende da gente. Então, às vezes a pessoa, né, uma moça formosa, ela fica toda assim porque ela é linda. Mas foi Deus que te deu, né? O verdadeiro valor está no esforço. Por isso que os meus alunos, eu valorizo mais o aluno que estuda bastante do que o aluno inteligente. Inteligência foi Deus que deu. Agora, estudar, Tem que sentar na trabalhar. cadeira, passar uma manhã de sábado, uma manhã de domingo, dispensar uma festa, né, com os amigos para estudar, esse é o verdadeiro valor. Nossa, eu concordo. Tem uma frase do Jota que ele fala o seguinte: o trabalho devolve. E eu acredito muito nisso, né? Naturalmente, Deus me deu aí uma certa facilitação de aprendizado. Sim, sim. Então, eu já tenho naturalmente isso, mas eu sou extremamente esforçada. Muito. Eu sempre fui muito aplicada. E eu gosto de estudar. Então, eu gosto de leitura, eu Isso. gosto. Só que vem muito de encontro com o que você disse. De fato, eu acredito muito nisso, né? Você tem que se esforçar, porque de nada adianta, nossa, ter muita inteligência se você Isso. não pega um livro, você não lê, você, né? Eu vou até confessar uma coisa. Eu quando era molecão, né? Aham. Eu era, para o grupo, hoje que eu sou professor, eu era nocivo para a sala de aula. Sabe por quê? Eu era muito sapeca, eu era muito malandro, eu não parava. Mas o que acontecia? Eu dava um jeito e eu tirava as minhas notas. E os meus amigos que eu levava para bagunça, eles não conseguiam tirar nota. Então, que os legal. professores falavam com razão: Begali, para, você está atrapalhando os seus amigos. E era o que acontecia. Eu levava os meus amigos para o mau caminho. Mas só você que tirava nota. Eu tirava a minha nota. Tanto Maravilha. que eu encontro com amigos, né, de antigamente e tal, eles falam assim: eu não acredito que você virou juiz de direito. Você era a última pessoa da turma, o mais malandro. Como que você foi vestir a toga de juiz? Não é? Olha. Mas é a dedicação, claro. Sim, sim. Tudo vem com muita dedicação e muito esforço. E tem uma coisa que você mencionou aqui que eu fico pensando, e eu vejo muito em empresários que possuem um sucesso, assim, visível, que é, você disse que até hoje você é o primeiro que chega no seu escritório Sim. e o último que sai, Sim, né? sim. E eu vejo muito um certo retrocesso nesse sentido, que hoje as pessoas, elas imaginam que sucesso é você demonstrar para o outro que você tem muito dinheiro, né? Você basicamente não, você é um visitante na sua empresa, então o esforço está lá embaixo, faço zero esforço e eu cobro do outro o resultado que eu não estou criando e não estou construindo, né? Então eu terceirizo a responsabilidade do meu não sucesso. Isso mesmo. Né? Esse livro que eu prometi para vocês fala muito, aborda muito isso daí, né? Ai, que Porque afinal, o que é sucesso? Veja, eu vivo falando, existe um mundo de Facebook, Instagram, TikTok. Aí a pessoa vai, tira foto e posta, a família margarina, né, que fala, tudo feliz. Tá tudo bem fazer isso. Aham. O problema é que tem gente que vê e acredita.
Fala, então Vou fazer igual. sucesso é postar uma foto no Instagram, mostrar o carro, a festa, o meu jardim. E não é, né? Não. Você veja, imagine duas pessoas. As duas pessoas, elas têm as mesmas oportunidades, o mesmo recurso intelectual, nasceram no mesmo berço. Imagine uma réplica mesmo. Uhum. E um, com o tempo, ele vai ter muito sucesso. E o outro nem tanto. Mas por que se são pessoas que tiveram as mesmas Em oportunidades? tese, o ambiente foi o mesmo. É isso. O que que é isso? É o dia a dia, né? À Dizem assim, vontade. faça um esforço a mais todo dia. Um pequeno esforço a mais todo dia. Isso daí vai fazer a diferença. Total. Procure conhecer aquilo que é o seu métier. Você se dispôs a ser um pedreiro, um funileiro ou por uma granja, procure conhecer aquilo que você faz. É. E aí tem um segredo, seja pródigo. O que que é isso? Tem uma história, claro, isso é uma história que um grande... ele foi premiado, um fazendeiro, Aham. com a safra de milho dele, que era a melhor que tinha nos Estados Unidos. E perguntaram para ele, qual é o segredo do seu milho ser tão puro, tão... Ele falou, sabe o que que é? Todo ano eu pego 10% das minhas sementes puras e entrego para os meus vizinhos. Porque com isso eu me cerco de também plantações puras que não vão contaminar a minha a plantação. Uhum. É uma historinha, mas é isso. Mas é Você tem que maravilhosa. se cercar de boas pessoas, bons amigos, bons conselhos. Sim. Sim. Mas isso significa que você não deve. Você deve ter amizade com todo mundo. Só que fuja da mediocridade. Mediocridade é uma doença que pega. Pega Ela, mesmo. ela Verdade, contagia. contamina. O medíocre, ele está sempre pronto para dizer assim: eu não avisei, eu não falei que ia dar certo, eu já sabia. Tá vendo só? Você não me escutou. Isso é o medíocre. Então fuja. Quando você tem uma pessoa medíocre, troca de calçada, entendeu? Faça isso. Verdade. Só o recado. Você vai no clube de manhã, olha, Eu vou só de posso tarde. ir à tarde, viu? Entendeu? Evite pessoas, porque a mediocridade, no mais das vezes, são pessoas medrosas e elas mascaram essa mediocridade dizendo que é prudência, que é juízo, Uhum. que gosta de pensar, gosta de avaliar. Não! Eles têm medo de galgar a escada do sucesso, porque a escada do sucesso tem muito tropeço. Tem bastante. E os dois primeiros degraus, eu falo isso nas palestras, os dois primeiros degraus da escada do sucesso se chama mediocridade. Os dois primeiros degraus. E tem pessoas, e não é pouca gente, que fica nesses dois primeiros degraus. É. Então ele não sobe, ele não quer que os outros subam, porque o medíocre, ele não perdoa o próximo, não perdoa a si, não perdoa a Deus, porque quem não agradece não perdoa a Deus, ele fica consigo mesmo justificando o seu fracasso. Uhum. E você que está nos vendo, procure na sua família, não vá longe, não. Procure na sua É o família, lugar que mais no tem. seu local de trabalho, lá no seu time de futebol, o grupo lá da sua igreja, a pessoa que vai, lá o pessoal do banco que você frequente, você vai encontrar pessoas boas. Não estou falando de maldade, não, mas medíocres, né? São pessoas boas, pessoas que a gente gosta, mas são medíocres, pessoas que vivem. Sabe quando uma pessoa está num canavial, andando? Tudo na vida dela é problema. É problema com o chefe, é problema com o professor, é problema com o trânsito. Nada tá bom. Se eu tivesse tido aquela oportunidade, se o meu pai fosse melhor de vida, tivesse me dado um estudo, se aquela namorada me tivesse, se a minha mulher me apoiasse, olha, se não tivesse tido a crise da pandemia, eu teria vencido. Uhum. Isso tudo, gente, é mediocridade, porque Deus não coloca nenhum problema na sua frente que você não possa vencer. E aqui, olha bem, você não possa... E aquele problema, aquela situação, aquela provação que você não se saiu bem, na verdade, não era o seu tempo, era o tempo de Deus. Ô, Paulo, eu É ouvindo você verdade. falando desse jeito aí, eu tô me vendo
né? Porque assim, quem me conhece sabe que eu sou um cara audacioso. Não tenho medo de ir pra cima, de conquistar, de conseguir e de fazer. Então, no meio do caminho, eu escuto muito isso daí. Nossa, não vai dar certo, você é doido. Por que que você vai fazer desse jeito? Nossa, você vai levar o escritório pra isso, você vai pra tal cidade. Nossa, você vai fazer mais um negócio. Quando nós fomos montar um pod de sucesso, né, Pam? Bom, pra que Sim. isso? Pra que que você vai se envolver com Você já não isso? tem tempo para Entendeu? quase Você já não tem mais quase nada. nada. Eu falo, não, cara, eu vou. O tempo eu que crio, né? A Isso disciplina de mesmo. tempo é minha, Isso mesmo. né? E os negócios estão funcionando, estão andando. E a gente se depara o tempo todo com pessoas medíocres, que são gente boas, Isso. né? Só que no pensamento tem essa mediocridade. Veja, o que eu vou falar parece que é até atrevimento. Sim, Jesus. Quando Jesus fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Quando ele fala, Pai, por que me abandonastes? Quando ele chama os discípulos, fique comigo lá no Horto das Oliveiras, né, no Getsemane, fique comigo, ore comigo. O que que Jesus estava sentindo? Depressão. Porque ele era Deus, mas era homem. Ele sim. estava com medo, gente. Ele estava, vou usar uma palavra imprópria, mas ele estava revoltado. Puxa, eu vou ter que passar por isso. Eu não fiz nada. Porque ali era o homem Jesus. E essa parte do evangelho é muito importante, Sim. porque Jesus, olha que pai que é Deus, ele despoja o filho dele. Ele tira o filho dele da divindade e dá ao filho dele a condição humana, como nós somos humanos. Sim. E aquele dia que você não quer levantar da cama, quem dizer, Claro que não, sim. eu estou sempre alegre, é mentira. Né? Todo mundo. E Jesus não foi diferente. Naquele momento, fala, puxa, mas Deus me abandonou, que é meu pai. E nesse aspecto, sob esse prisma, abandonou mesmo. Falou, não, você vai ser um homem que vai ser condenado, humilhado, cuspido, escarrado, sendo Crucificado. inocente. Então, veja, se até Jesus sentiu depressão, estresse, cansaço, desânimo, jogando a toalha, e nós não temos esse direito? Entendeu? Sim, É sim. verdade. Nossa, que aula. colocação. Que Eu colocação. falo que a Bíblia, ela é o livro que o mais importante da vida do ser humano. Não importa a religião religião. sua, Sim, mas sim. se você tem a Bíblia como base, você tem tudo. Porque é o livro onde fala sobre autoconhecimento. Né? A Perfeito. Bíblia, ela fala sobre autoconhecimento. Então, estar na posição de Jesus é que entregou o melhor que ele tinha, que entregou amor, né? Que curou pessoas e ele foi crucificado. E eu falo muito sobre isso, né? Às vezes nas minhas redes sociais, quando eu posto o dia difícil, quando eu posto a dificuldade, o problema, chove pessoas falando assim, ai, mas você não deveria fazer isso. Por que você tá fazendo isso? Nossa, mas que erro. Ai, o que não Falei vão pra não pensar? fazer, né? Vão falar que você tá triste. Eu falei, mas gente, eu não sou um robô. Isso. Eu sou uma isso. empresária que passo por altos e baixos. Isso. Tem dia que Então vontade tem de o jogar dia a toalha, né? extraordinário e tem o dia que você tá lá na lona, que tá exato. difícil, que você tá pedindo a Deus, Senhor, me dê uma solução, porque não tô conseguindo encontrar sozinha. E as pessoas têm muita dificuldade, Paulo, em admitir, Isso, né, isso. as suas mazelas, em admitir aonde eu não sou tão bom assim. Isso. Né? isso. Eu acho que fica todo mundo tão embasado assim naquele ego de falar, não, eu sou muito bom, a minha comunicação é a melhor, né? Eu sou o melhor juiz, o melhor pai, o melhor. Isso. Mas a gente tem que admitir que nós só somos bons porque possuímos o lado ruim também, Exatamente. né? É os Exatamente, dois. exatamente. É um equilíbrio dos dois. E aceitar isso nos torna humanos. Isso. Então, por isso que é muito bonito o que você falou e vem muito de encontro com o que eu acredito e com o que o Gilberto também acredita. Olha, a caridade, a minha mãe morreu com 98 anos. Uau. E não foi tanto doente, né? Ela não tinha boa saúde, mas, né? Aham. Foi assim. E nunca desprezou a pinguinha dela, sabe? Até Então ela era muito O católica. elixir da saúde. Isso. Ela era muito católica e ela dizia assim: a caridade é a porta do céu. A oração, ela dizia, é a força do homem e a fraqueza de Deus. Você quer atingir o coração de Deus? Ore. E aí, o que é caridade, né? Porque depois eu vou falar da Bíblia que você falou. Caridade, as pessoas pensam caridade, então agora eu vou comprar a feijoada do Rotary. Tem a pizza para ajudar alguma coisa. Isso é caridade, é claro que é caridade, né? É um ato caridoso. Tal. Mas
Veja, eu vou visitar um doente. Eu pergunto para quem tem costume de visitar um doente? É um costume que surge. É claro que não se pode mais chegar e visitar um doente. Primeiro você tem que ver se ele está recebendo visita, melhor horário, tudo, é tudo precedido. Sim. Mas não se visita mais doente. Velório. O velório é um ato de caridade, gente. Tem lá um parente. Ah, mas é a avó daquele amigo meu que tem não sei quanto. Sim, mas ele está sentindo. Se você for lá, ele vai ficar grato. Ele E não vai- adianta ser medíocre, chegar para alguém da família no velório e falar: se conforma, viu? A vida é assim mesmo. Tenha fé. Não adianta. eles Ele vão tá ter que sangrando, tá doendo. Isso. Tá doendo. Mas eu queria falar, Pamela, da, 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 da Bíblia, Gilberto. Bora lá. Veja, a Bíblia, ela é tão moderna que as pessoas falam, a Bíblia é coisa de velho, Bíblia é de pastor protestante que fala Coríntios, versículo, o Salmo. Gente, sabe um aspecto da Bíblia que me encanta? É a valorização da mulher. Opa. Quando você pega a Bíblia, então tem lá história, porque a gente só pensa em Maria, mãe de Jesus, mas não é só isso. Tem um personagem bíblico, Ana, mãe do profeta Samuel, ela não conseguia engravidar, e aí ela vai lá, o profeta Eli chega para ela, fala assim, você está bêbada? Mas não é, ela tava soluçando, e ela promete que daria o filho a Deus se ela ficar, e ela fica grávida, né? Todos os casos, Ruth, existem muitos casos, Sara, mulher de Abraão, né? Sim. Deus prometeu que ela seria mãe, ela chega ao ponto de pedir para que Abraão tivesse um filho com a escrava Agar, que nasceu Ismael, mas ele promete, não, você vai, o próprio Abraão duvida, mas ela vai ficar mãe com quase 100 anos de idade, né? Então, grandes histórias, as mulheres, Maria Madalena, quem Sim. que estava aos pés da cruz de Jesus? Olha bem, quem estava aos pés da cruz de Jesus? O apóstolo João, Maria, mãe dele, Maria, irmã de Nossa Senhora, e Maria Madalena. Sim. Veja, quem vai ao túmulo para constatar que Jesus havia ressuscitado? Quem chega primeiro ao túmulo? São as mulheres. Sim. Então, se você vai pegando, não vou falar todos os personagens e tal, mas se você pegar a valorização da mulher, e o que os homens fizeram? Pegaram a mulher. Então, quando se fala assim, olha, as mulheres estão conquistando, as mulheres... Na verdade, elas só estão tomando o que é delas, né? Hoje em dia. Sim, né? o espaço, né? Porque se lá a Bíblia valoriza tanto as mulheres, na verdade foi um retrocesso humano que deixaram, né, o homem, enfim, com o seu poder, deixou a mulher para trás. Assim, você falou a coisa da Bíblia, no início, a Bíblia fala assim, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então é o livro mais atual. Isso. Ele é o mais atual. Você Isso. pode ler ele hoje, a mesma fala, amanhã ele vai estar com outro sentido, aquele mesmo versículo para você. É muito Deus diferenciado. fez a mulher de uma costela de Adão. Sim. O que você conclui? Que Adão foi o teste. Entendeu? Ele testou, viu o modelo, tanto que para fazer a mulher ele precisou só de uma costela. O homem ele precisou fazer tudo aquilo. E a mulher mais refinada veio só a costela. Nossa, muito bom. Dá Muito risada. bom. Ô, Paulo, mas vamos puxar pro lado político agora. Você já foi vereador, você já foi presidente de Câmara, lá em Pedreira? Em Pedreira, fui... isso foi quando eu era mais jovem, né? Eu ainda sou jovem, né? É um jovem. Eu era mais jovem, tinha cabelo, a testosterona estava aqui, né? Já tinha 3 filhos. Então aí eu me candidatei e eu tenho uma honra, Gilberto, Pamela. Até aquele momento, né? Não vou dizer de lá para cá. Na história de Pedreira, eu fui o vereador até aquela época que mais apresentou proposições, 695 proposições em um mandato, né? Eu tenho isso documentado. Então é um gosto muito grande. Eu fui um vereador muito ativo, né?
É porque hoje em dia tem essa coisa, o vereador tem que correr porque a lâmpada está queimada. Ah, não, tem que falar com o prefeito para pôr uma lombada. Que não é bem o trabalho de um legislador, embora ele Uhum. tenha que fazer isso. Porque Fiscalizar. é um compromisso que ele tem, a Sim. fiscalização. Mas eu fiz leis na época que estão em vigor até agora, o anteprojeto, né? Porque o Sim. projeto é do prefeito. Do Código de Obras, que está em vigor em Pedreira até hoje, fui eu que fiz. Código de Posturas, regimento da Câmara, Que legal. o Hospital de Pedreira se tornou uma fundação. Eu era presidente da Câmara, foi uma briga política muito grande, o prefeito não quis sancionar, eu que promulguei. Enfim, né, o passe, olha só, naquele tempo, hoje é lei federal, Sim. Uhum. mas naquele tempo não existia lei municipal e eu fiz uma lei concedendo o passe aos idosos. Olha que Ah. legal. Veja, o vereador não pode dar isenção. Isso não é coisa do vereador. Mas a Aham. lei que eu fiz obrigava que na licitação do transporte público se colocasse a obrigação de dar passe livre aos idosos, né? Que E legal. Aham. entrou em vigor muito antes da lei federal, né? Então, Olha. eu fui vereador por 2 mandatos, depois, né, eu recebi outro caminho, Aham. mas foi assim muito profícua e, assim uma grande escola para mim, uma Sim. grande Ah, eu escola. imagino. Você Né? ficou 8 anos, então. 10 anos, 10 porque um mandato foi de 6 anos. Olha Foi só. um mandato tampão, né? Aham. Mas eu digo que foi uma grande escola. A política é uma escola. É uma escola. Porque Política é uma escola. você a política é a mais nobre das artes e a mais vil das profissões. Verdade. Né? Então, quando ela é uma profissão, quando fala, política não presta, eu não voto em ninguém, quem fala isso tem muita razão. Entendeu? Por isso que digo, embora eu tenha sido vereador, embora seja um pré-candidato a prefeito, Uhum. eu não sou político. Eu não sou político, tanto que eu estou saindo da iniciativa privada para ganhar menos. Ganhando a eleição de prefeito, eu não vou nem falar aposentadoria de juiz, no meu escritório de Uhum. advocacia eu ganho muito mais. Sim. Então, se isso for profissão, for carreira, é a mais vil das profissões. Agora, se for arte, é outra coisa. Ô, Paulo, mas assim, ó, eu tenho um jeito de pensar da política. Por exemplo, hoje qualquer pessoa vai lá se candidata e consegue ganhar. Sim. Eu acho que para ser um vereador, a pessoa tinha que ter carreira. Porque Sim. assim, como que ela vai fazer lei sem saber de lei? Sim, sim. Então, assim, muitos vereadores em várias cidades, eu tenho amizade com vários, inclusive, várias cidades que a gente tem amizade com todo mundo. Mas eu vejo o despreparo de muitos. Sim. Então, Gilberto, agora Sim, nós entendeu? concordamos. É que no começo da sua fala, você falou tem que ter carreira. E eu ia falar, opa! Aí você falou despreparo. Despreparo. Não, eu acho que tem que ter preparo. Exatamente. Não é estudo, não é diploma, não é título. Preparo, né? É. Então, aí sim. Então, agora, os vereadores hoje, as câmaras, elas dão assessoria jurídica. Então, Sim. pode ser uma pessoa simples, né? Mas ele tendo a ideia, ele vai ter assessoria jurídica para preparar. Se ele tiver que fazer um discurso, tem quem prepara, uma moção, seja o que for. O que me entristece de verdade, é essa fórmula mágica, porque o eleitor reclama com razão, mas o próprio eleitor às vezes contribui. Porque qual é a fórmula mágica de sucesso do político de carreira? Está acontecendo na minha cidade. Chegou o ano eleitoral, abre inscrição para a Casa Popular. Pronto, o pessoal vai lá, faz a inscrição. Na última eleição, o candidato prometeu 1.000 casas populares. Quantas saíram? Uau. Nenhuma. Olha aí que beleza. E aí, nessa eleição, ele ganhou a eleição. E nessa eleição, o que ele está fazendo? Prometendo mais casas populares. Mais 1.000, então Prometeu são 1.000, não deu. E agora eu acho que até uma coragem para usar uma outra, para não usar outra palavra. Não, agora você vem, se inscreve e tal. Na outra eleição, no hospital colocaram um aparelho de tomografia, um tomógrafo. Aham. Passou a eleição, Tiraram. o tomógrafo foi embora. E nessa eleição, Gilberto, Voltou, voltou o tomógrafo. O tomógrafo não é da prefeitura, é de um laboratório, eu não sei bem É um o contrato. terceirizado.
Agora responda para mim, passando a eleição, o que vai acontecer com o tomógrafo? Vai embora. Vai com as Vai perninhas embora de novo. Entende? Vai E aí embora. tem um tal, vocês não conhecem bem, uma rotatória do Jardim Andrade, que fecharam lá um bar. Todo ano nós vamos abrir a rotatória do Jardim Andrade, não abre a rotatória. Então, esse discurso roto, amassado, às vezes, para alguns, acaba funcionando. Sim. Isso me entristece, porque, veja, pode falar o que quiser de mim, e é claro, quem falar mal de mim tem muita chance de estar falando a verdade, viu? Eu falo assim, se você quiser falar mal de mim, venha perguntar para mim, eu sei coisas terríveis a meu respeito, né? Boa. Muito bom. Pode ter quem fale mal de mim, até com razão, talvez, tal, enfim. Mas ninguém pode falar de mim, ao menos na minha frente, falar, olha, você descumpriu a sua palavra, seja em negócio, seja em amizade. Sim. Você não fez aquele negócio e descumpriu. Você atrasou aquele pagamento. O seu nome um dia foi para o Serasa. Aquela conta da padaria, do material de construção, do posto de gasolina, alguma vez você demorou para pagar. Alguém foi no seu escritório para receber e o envelopinho não estava pronto. Não, ninguém pode falar isso de mim. Né? Sim. Porque a pessoa, quando chega a público e fala que tem uma família maravilhosa, tem muita gente que faz tipo. Faz, tipo. Né? Sim. Então, eu fico Faz meio com o cena. pé atrás. Que né? vende, né? Fala, Isso que vende. legal, nossa, minha mulher, meus filhos. e Família tal. Margarida. Família Margarina, isso não pode enganar. É. Mas lá o público, você não engana, entendeu? É raro um pagamento que eu tenho que fazer que eu não faça antes do tempo. Virou o mês, todas as minhas contas têm que ser pagas e são pagas, né? A minha palavra é duro, é duro. Eu demorei para aprender a dizer não. Mas eu aprendi. Ah, vamos lá, você vai na festa. Ah, eu vou. Depois eu não vou. Não, fala, eu não vou, pronto, entendeu? Eu vou Não, usar é uma libertador. fala de uma amiga minha, né, Pamela? O não é libertador. Não, é libertador. Isso É mesmo. Eu libertador. também aprendi a falar não. Eu falava assim pra tu. Falando, eu vou fazer assim e tal. Hoje, não consigo. Isso, Até porque Não o sim consigo. é óbvio, né? É. O sim, ele é óbvio, Isso. ele não, Não tem consigo. curva. Então, voltando na questão da Sim. política, eu acabo lutando com uma certa... A minha arma é a verdade, é o meu passado, é a minha história, né? Ontem eu participei de uma reunião num bairro periférico. Sim. Né? Aham. E aí depois eu falei, gente, eu estive aqui há 4 anos. Tudo que vocês pediram, vocês estão pedindo de novo. E o outro candidato que ganhou vai voltar aqui e vai prometer de novo. Então, veja, vocês pediram, Não eles tiveram. disseram que iam fazer, vocês votaram nele. Agora ele vai voltar, vai dizer que vai fazer. Eu prometi quando eu estive aqui? Não, doutor, você falou que ia estudar alguma coisa, você já garantiu, outras coisas não. Então, quer dizer, eu falo, não é a jogada, Casa Popular rende voto, então vou abrir inscrição de Casa Popular. Pôr o aparelho de raio-x rende voto. Divulgar pesquisa. Eu vou aqui montar uma pesquisa, colocar que eu estou na frente, porque isso daí todo mundo vai achar que eu sou o bambambam. Essa escola, eu não estudei nessa escola. Essa entendeu? política velha, né? Sim, Isso. A política sim. velha. Então você vem hoje, Paulo, para fazer uma diferença. Você sai como pré-candidato hoje, não sai? Sim. 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 Pré-candidato a prefeito. Eu confirmei a pré-candidatura, né, numa live recente, né, Sim. desculpa, num podcast recente, porque eu também estava assim, não sai. A ideia não era ser candidato. A ideia não era ser candidato, Aham. né? Sim. E a minha família, né? Eu ia perguntar isso agora. A minha família, ela é contra. Né? Minha mulher, minhas filhas, elas falam, papai, mas por que você vai entrar na política? Um desgaste necessário. Veja, para uma pessoa como eu, que eu tenho vida modesta, eu tenho gosto modesto, né? Seja modo de se vestir, de comer, de viajar e tal. Eu tenho tudo que eu quero, para quem tem uma vida modesta, claro, né? Sim. Então, mas por que você vai? Mas por outro lado, eles falam assim, olha, se é o seu gosto, você nos trouxe até aqui. A família nunca passou
nenhum problema que eu falo não é só de ordem financeira, Sim, não, sim. né? A gente tem orgulho de pertencer a essa família, também a gente não pode tirar esse sonho seu, porque a família vai pagar com isso, né? Sim. Sim. Eu sou casado há mais de 40 anos, namorei 10 anos, eu era bom de Que papo, hein? guerreiro, hein? Que guerreiro, hein? Era bom Como de chama, papo. como chama a dona patroa? Lúcia, Dona ela me Lúcia. acompanha em todo Abraço, lugar. dona Lúcia. Isso aí. Ela tá me aqui nos acompanha. bastidores com a gente. É, Tá aqui. em casa, a gente tava falando das crianças, em casa é ela que é a brava, eu sou o bonzinho, entendeu? Sempre assim, né? É, Sempre assim, assim. o papai é bonzinho, e a mamãe precisa de ver. É zica. Então, veja, a minha família não é do gosto deles, mas eles estão Entende dispostos. um desejo seu. É isso, verdade. entende. Também uma coisa, olha, se tem coisa que tem que ser transparente, bons negócios fazem bons amigos. Exatamente, concordo Então, com você. o que eu vou gastar, primeiro, a minha campanha, na outra eleição, eu paguei tudo sozinho. Uau. Essa eleição, da mesma forma. Sim. Na outra eleição, eu não negociei cargo, secretaria e tal nenhum. Tudo bem que eu não fui eleito. Nessa eleição, da mesma forma, não negocio cargo, secretaria, é isso, eu te dou aquilo e tal. Mas voltando, bons negócios fazem bons amigos, se tem coisa que tem que ser transparente, é dinheiro. Falou de dinheiro, Tem que ser transparente. tudo e tal. É. Né? Então, o dinheiro que eu vou gastar na minha campanha, a minha mulher sabe, né? Aliás, é ela que controla e sabe mais. Gilberto, Pamela e quem nos ouve. Eles têm consciência que esse dinheiro, ganhando a eleição, não vai retornar, porque é muito comum. Eu gasto na campanha como investimento, depois retorna de outras formas que não convém a gente entrar aqui, porque o escopo da entrevista não é esse. Aham. Não só, então, eles sabem quanto a gente vai gastar, que é dinheiro da família, Sim. como sabe que é um dinheiro que não tem retorno, mesmo ganhando a eleição. Sim. Então a Sim. gente vive nessa harmonia, né? É por Aham. isso que eu estou muito à vontade. Minha mulher, você vê que está me acompanhando aqui, me acompanha em todo lugar. Aonde eu vou, em reuniões, tudo, ela está sempre junto. Que legal, que legal. Paulo. É isso, é isso. E o Paulo é um amante de futebol, sabia, Pamela? Então, gente, eu tô cada vez que passa esse episódio, eu fico mais surpreendida com as informações. Ele Como é. assim? Futebol também? Eu adoro futebol. Eu adoro, eu sou A apaixonado. pena por que futebol. torce pro time errado, né? Eu sabia que ele ia falar isso. Sabia. Eu sou palmeirense, eu reconheço que ultimamente o São Paulo anda dando um trabalho pro Palmeiras. É. E o Corinthians é sempre o Corinthians. Quando vai jogar com o Corinthians, não adianta, O é muito corintiano. difícil e tal, né? Então, eu desde criança e a família é italiana, né? São todos palmeirense, né? Não tem É. jeito. né? A gente Aham. estava no rádio, Ou jogo de palestra. futebol. E quando eu falo que eu adoro, eu acompanho a escalação. Ontem mesmo teve jogo, né? Aham. Mas eu acompanho o Corinthians, acompanho o São Paulo, às vezes torcendo contra, né? A maioria das vezes, né? Mas eu acompanho. Também eu brinco e não acho ruim que venham brincar comigo. Sim. Quando o Palmeiras perde, eu recebo tanta mensagem. Eu imagino. Eu acho que isso Faz é bacana. parte. Mas tá faz quase parte, né? pouco, né? Porque ultimamente o Palmeiras tá ganhando tudo, né? É isso. É difícil isso tirar do mesmo. Palmeiras, verdade. É verdade. É isso aí. Mas o mérito do Palmeiras, e voltando, né, até na linha da nossa entrevista aqui, é a administração, não é o time. É. Né? Não é o Sucesso é a administração bem feita, né? É um trabalho que começou lá atrás, com presidentes lá atrás, o Beluso, o Paulo Nobre e tal, e vem rendendo frutos. Se você pegar o Corinthians, não está numa situação tão boa, na verdade, veja a administração. Quando Anterior. o Corinthians tinha boa administração, ganhou. Ganhou. O São Paulo nem se diga, né? Verdade. 3 vezes campeão mundial e tal. Na verdade, era a administração. A administração. É. E a administração é tudo, em todas as áreas, né? Em tudo. A administração, no sentido que a gente está colocando, é em tudo. É em tudo. Na família, na Na prefeitura. A prefeitura, quando tem uma boa administração, veja, eu estou falando boa administração, não estou falando necessariamente do prefeito. Porque o Sim. mérito do prefeito é ele ter uma equipe, A equipe todinha uma performante. equipe boa, mas o prefeito tem que ter uma qualidade, ele tem que mandar. Mandar não é ordenar, não é ser um ditador, não é isso. Mas ele tem que assumir, né? No meu escritório, quando tem decisão favorável,
os advogados ligam para os clientes e tal. Quando nós temos uma decisão contrária, uma notícia que não seja boa, eu que tenho que falar com o cliente. Por quê? Porque é o meu nome que está lá fora. Lá na placa está escrito Begali Advocacia. E as pessoas procuram o escritório em homenagem a mim. Sim. O Muito prefeito bom é a isso. mesma coisa. Sim. Então, o que acontece? O prefeito é um sujeito bom, ele é brincalhão, ele é bonitão, ele vai aqui, ele vai na procissão, ele vai no campo de futebol entregar medalha, ele tira fotografia com o governador, ele faz tudo. Só que ele não manda. Aí o prefeito fala A, o secretário fala B. Puxa, não dá Aí não certo. funciona. Né? Em Pedreira colocaram um lixão no centro da cidade. É um ecoponto. Aham. É material reciclável, mas é um lixo. Ah, mas por que? Ah, não, o secretário achou que aqui é o melhor lugar. Como que Pedreira quer ser cidade turística com lixo no centro da cidade? E aí disse, não tem que mudar. Fala, não, o secretário falou que não vai mudar o lixão, eles chamam de ecoponto. Não vão mudar o ecoponto. O secretário falou, muda o lixão e muda o secretário. É isso que o prefeito tem que fazer. Sim. Onde o prefeito não manda, não adianta tirar foto, vai lá, vou aqui e aparece, vai em São Paulo, vai em Brasília, tira. Não, 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 isso daí não resolve. Exatamente. Ah, agora eu vou anunciar que vai começar. E ele tem que mandar, tem que mandar. E para mandar, tem que saber mandar e tem que ter experiência. É nesse ponto. Eu, como juiz, eu dei mais de 15 mil sentenças. Então, Nossa. a minha vida é tomar decisões. Em Sim. todos os sentidos, as sentenças. Sim, civil, criminal. Olha só. Né? Qual é a mais difícil, Paulo? A mais difícil sempre é a área de família, né? Família, né? Porque, veja, quando você manda alguém pagar, tudo bem, Uhum. né? Quando alguém cometeu um crime, você condena, por mais alto que seja a pena, ele cometeu um crime. Sim. Sim. Agora, a área de família não tem solução. Quando você fala, o filho vai ficar com a mãe e o pai que é o filho, você resolveu um problema jurídico, mas não a questão da criança, do pai, Não da os mãe. sentimentos, né? Os sentimentos você não Isso vai soluciona. permanecer. Sim. E quando você, muitas vezes, tem que tirar o filho de uma mãe, existe uma lei, você está embasado juridicamente. Mas filho é mãe, mãe é filho. Se o juiz, por força da lei, mediante provas, é obrigado a tirar um filho de uma mãe, isso corta o coração, porque não é da natureza. Sim. Não é da natureza. Nós, homens, viu, Gilberto? Sim. Nós, homens, não gostamos de pagar pensão, não é verdade? Falou de dar dinheiro para a mãe, para a ex-mulher, ele fica, né? Sim. Então, muitas vezes, não, vamos querer guarda compartilhada e tal. Mas, às vezes, acontece de ser o caso do filho ter que ficar com o pai. Uhum. É decisão, são decisões difíceis. Quando você decide uma adoção, quando o juiz decide uma adoção, ele está sendo Deus, porque é uma pessoa, uma criança, o que for, que você, ao invés desse casal, você está entregando para esse. Você mudou o destino, você mudou a vida da pessoa. Mudou a história, né? Mediante uma canetada. Uma canetada. Sim. Então, essa é a parte... Canetada pesada, né? Pesada, isso mesmo. Então, sua vida foi baseada em decisões difíceis. Decisões difíceis. Então, aí a política são decisões difíceis, mas Sim. tem que estar preparado. E para isso, o que é preparado? Quem prepara é a escola da vida. Sim. Só pode ser um bom prefeito quem já foi ajudado e judiado pela vida. Só pode ser um bom prefeito quem foi ajudado e judiado pela vida. Se você nasceu em berço de ouro, se você nunca teve patrão, se você nunca carimbou ponto, se você teve que se apertar para pagar um boleto, se você pode ser muito bom, e eu tenho até inveja de quem viveu uma vida dessa, eu queria ter, mas não está preparado para ser prefeito, porque não teve experiência. Na primeira pancada, rebola. É isso, e aí vai viver, não entrega para o secretário, entrega para outro, para outro, para Aí outro. você terceiriza a sua responsabilidade. Exatamente. Até porque a política em si, né, o propósito essencial, essa administração assim da cidade, você trabalha para o povo.
né? E se você for pegar a sua margem, a sua régua de uma pessoa que teve pouca experiência, de uma pessoa que só viveu uma vida mais facilitada, como que você vai entender o povo que em 99% não teve essa margem sua, Isso. né? Então, a pessoa que não tem essa experiência, veja, não é que ela não seja inteligente, Sim. não é que ela seja maldosa, muito pelo contrário, né? Quem teve berço de ouro vive uma vida que ele acha que é fácil para todo mundo. Sim. Exatamente. Ele nunca precisou de nada. Nunca teve dificuldade, né? Viveu de mesada do pai, sempre teve o carro da moda, sempre viajou. Quando ele vê alguém carente, na avaliação dele, por isso que eu digo, não é maldade, não é falta de inteligência. Ele fala, ah, não, isso daí. Ele nunca passou por isso, ele nunca viu isso, ele nunca teve amigo pobre. Os amigos dele desde a infância são sempre são ricos. Então, um grande. E vocês procurem ver prefeitos que vieram de pessoas de origem humilde, batalharam, sempre são melhores administradores do que aqueles que vieram de uma vida acadêmica, de uma vida, né? Então, quando a gente fala o prefeito tem que querer o bem do povo, mas também existe um time, querer o bem do povo. Então, não falta água. Veja, em Pedreira, era um domingo à tarde. Eu comecei a mexer aqui, Facebook, tal. Ah, tá faltando água em tal bairro. Aqui também não tem água. Aqui também não tem água. Eu fiz as contas. Eu cheguei à conclusão que naquela tarde de domingo, em torno de 18 mil pessoas estavam sem água. Nossa. Então, mas como que vai resolver? Ah, não, troca a bomba, faz a gambiarra, puxa um fio. Ah, não, manda o caminhão-pipa. Tá, mas tem planejamento para resolver isso de forma definitiva? Porque falta de água, não essa falta de água perene, né? Não vou dizer quando quebra um cano, quando tem uma obra de manutenção, Sim. mas o que acontece na minha cidade é falta recorrente. água. Tem bairros que falta água. Para chegar nesse ponto não é de um dia para outro, essa falta de água constante. E para resolver também não se resolve de um dia para outro. Sim. Então, quando você chega no setor competente, fala, não, tá bem, tá faltando água no Santa Edvige, tá faltando água no Marajoara, tá faltando água e tal. E qual é para resolver o problema da falta de água? Ah, nós vamos mandar caminhão-pipa para encher. Não, isso não é a solução. Isso é a solução imediata. Como quem tem febre toma uma Novalgina, baixou a febre, mas o problema continua. É como quem chega um acidentado, chega no hospital, o que os médicos fazem? Vamos estancar a hemorragia, depois nós vamos ver. Então, eles ficam nesse trabalho de bombeiro. Mas tem planejamento de médio e longo prazo para resolver o problema da água? Não tem. Então, só para terminar essa... Querer o bem do povo não é dar o bem imediatamente. Falar, olha, por mais um ano vai faltar água, mas depois está resolvido. Exatamente. É aquela coisa de você... eu não vou curar o sintoma, eu quero ir atrás da causa. Perfeito. Né? Então, é justamente nesse sentido que a política deveria, em 100%, agir e construir aí as suas soluções. Isso não mesmo. no sintoma, mas na causa da doença. Isso. Né? É o que eu acredito. Ô, Paulo, mais uma feita sua. Você é palestrante também? Sim. Dá aula em faculdade? Ai, palestra é gostoso, hein? Então, mas na verdade a palestra... Como que a palestra surgiu? É um desdobramento das aulas. De sabe? tudo que foi feito. Vocês nunca assistiram aula minha, mas assim... Nada, eu tô assistindo essa daqui. Você tá dando uma aula para nós aqui. Primeira aula. Exatamente, ao vivo, na nossa bancada, pessoal. Aula. É que eu vou entremeando os ensinamentos jurídicos com uma piada, como falando da Bíblia, ou uma história, né? Então, eu sempre conto a história do meu aluno Anderson, que eu não vou repetir aqui, do besouro, né? Que eu falei na sala que o besouro não voa porque ele não poderia voar em razão do peso dele, mas como ninguém fala para ele continua voando. Ele continua voando. E esse aluno, um dia me procurou, ele já tinha terminado o curso, ele falou, professor, eu entrei num banco e tal. E aí quando perguntaram para mim o que esperavam, ele falou assim, o besouro não voa. E agora
mas como ninguém fala nada para ele está voando. E eu vou entrar nesse banco, vou fazer como besouro. E ele não só conseguiu emprego, como o apelido dele no banco virou besouro. Ah, que máximo. Que legal. Muito bom. Então as aulas minhas são assim. E daí, Sim. então, palestras, mas palestras motivacionais, Que são máximo. palestras alegres, a gente Aham. conta, né? Mas não dá para atender a agenda. Isso que eu ia perguntar agora, assim, É, é. como que faz para contratar o Paulo na palestra? Não tem Não, agenda. eventualmente a gente vai, faz, né? Até Sim. para não. Mas como. Porque logo que eu aposentei, eu tinha que escolher entre lecionar, ser palestrante, porque eu tinha demanda para palestra, Sim, sempre vai ou ter. advogar. No fim, eu falei, não, vou fazer uma coisa só, afinal de contas eu estou aposentado. Mas aí surgiu um serviço de advocacia, faz uma palestra, me chamaram para dar aula, e no fim, fazendo os tudo. três. No fim, tô fazendo tudo, tô girando todos os pratos. Né? E quando você vai fazer uma palestra, não é chegar, tem que preparar e Sim, tal. sim. Então não dá para atender todos os pedidos de palestra, não dá, Sim, né? sim. Então a gente vai, faz assim, mas de maneira mais esporádica agora. Quem tiver a que legal. oportunidade de assistir uma palestra sua deve ser muito bom e Nossa, top demais, muito né? interessante. Muito, muito, muito. Vamos fazer um bate-bola com ele rapidão? Vamos. Família. Tudo. É tudo. Família, que nem eu disse, eu namorei 10 anos, sou casado há mais de 40. Portanto, eu estou há mais tempo com a minha mulher. É mais passado do que futuro, não é mesmo? Sim, Mas eu sim. posso dizer aqui, né? Eu não vou me separar da minha mulher. Só se ela, depois que ela me usou esse tempo todo, só se ela Olha. quiser separar de mim, né? Sim, sim. Claro, porque agora, quando eu era jovem, bonito, agora ela vai me deixar. Agora que eu tenho pelo no ouvido, pelo no nariz, agora que eu ronco de noite, ela vai me deixar. É ser injusto. Imagina, seria injusto. Se isso acontecer e falar metade é dela, é pouco. Entendeu? Tudo que eu tinha, que lindo. eu não tinha nada quando eu casei, entendeu? Sim. E os momentos difíceis, e passamos por dificuldades econômicas, saúde de família, né? Ela sempre esteve ao meu lado. O meu filho mais novo, Paulinho, ele é cadeirante. Ele é a graça, ele é o rei da casa, ele é o... Imagina. Olha né? que legal. E, veja, ela trata o Paulinho ele vai para o escritório, vai para cá, para lá, ele é muito despachado, ele já foi para a Europa, para os Estados Unidos e tal, mas muita gente vê assim, fala, não, mas tem um filho, não é trabalho nenhum. Então, a minha família, eu tenho, assim, a graça de Deus, né, de ter a família, tanto que a gente diz, vamos viaja a família, eu já tenho filho casado e tal. Às vezes a gente está em casa, está deitado na nossa cama, a filha casada, o outro, conversando. Ai, que delícia. Entre a gente. Que gostoso. Quando eu disse que eu sou uma pessoa reclusa, nós saímos com a nossa família. Entendeu? Que Vamos almoçar? Vamos sair? Vamos fazer um... Nossa Sim, família, sim. isso. Reservado. Isso. Que delícia. Não que amigos não sejam válidos, né? São, Mas sim. que delícia ter como melhor companhia a família. Eu Sim, acho que sem não existe nada que Quem tem a substitua. oportunidade, né, Pan? É Nada diferenciado. substitui. É isso aí. Deus. Sim. Deus, qual o significado de Deus na sua vida? Olha, eu sou assim, como eu disse, a minha mãe era uma católica fervorosa. Ela começava a rezar, minha mãe, na cama. Quando ela acordava, já na cama, tinha lá o terço, tinha isso e tal. Então, veja, Deus não se confunde com o costume de religião. Sim. Daqui a Sim. pouco eu vou falar sobre Deus, né? Então, como eu venho com essa formação, né? E sempre tive contato com... eu sou um sujeito fervoroso. Quando, por exemplo, nós vamos para Campinas, eu e minha mulher, durante o trajeto, vamos rezar um terço? Vamos rezar um terço, Olha que legal. né? A nossa vida, né, perante Sim. Deus, vamos viajar? Vamos. Aonde a gente viaja? Já fomos para Fátima, né, Nossa Senhora de Fátima, fomos para Lourdes, na França, Nossa Senhora de Lourdes, a Nossa Senhora das Graças, em Paris, já fomos para o México, Nossa Senhora de Guadalupe, já fomos para Israel, Eu vi você no Rio na Jordão. Terra Santa, mais de duas vezes. Entendeu? Então, até mesmo nos divertimentos,
Deus está ali, vamos para Roma, eu quero ver aquilo, quero ver e tal, Aham. tal. Então, lindo. não só eu tenho a vocação, o costume Uhum. de praticar a religião, de Sim. praticar, né? E agora, falando nisso, como que se faz para combater droga, para tirar os menores da rua? O que que é? Trabalho, o esporte, a escola e a religião. Qualquer religião que seja, Sim, né? sim. Então, eu vejo que Deus, a religião, é até uma questão de terapia, de política governamental. Qual que é a sua igreja? A minha igreja é evangélica tal. Ótimo, frequente. A minha é a católica. Ótimo. Não, eu sou espírita. Ótimo, frequente. Então, Deus, quando se fala tudo, não é uma forma de dizer. Eu digo por mim. Tá? Sim, você Nossa, vivencia que isso, lindo. Eu né? vivencio isso. É diferente, você É. pratica. Que lindo. É diferente, é isso. Muito Eu bom. ia perguntar para você o que seriam colaboradores, mas eu vou fazer uma pergunta diferente. O que são pessoas para você, Paulo? Olha, as pessoas que nos rodeiam, né? Exatamente. É interessante. Por que que nós estamos aqui hoje se a gente não se conhecia? Por que que nós estamos aqui? Porque Deus nos colocou aqui. Então, Exatamente. toda pessoa que está na nossa frente, no nosso caminho, e às vezes a gente nem cruza assim pessoalmente, é por alguma coisa que dizem assim, que coincidência é carta anônima de Deus. Ai, que Nossa, legal, muito boa. bom, Essa é muito boa. bom. Coincidência é gostei. carta anônima de Deus. Ele quer fazer alguma coisa, mas ele fica meio escondido. É, Nossa, Entendeu? muito bom. é verdade. Então, as pessoas que surgem na nossa vida é para nos melhorar e às vezes de uma forma dolorosa. Exatamente. Algumas aparecem para que a gente ajude, Sim. É. outras aparecem para que a gente ajude e não receba a gratidão, né? Verdade. Voltando em Muito. Jesus Cristo. Só uma vez no Evangelho que você vê a palavra de amargo na língua do Divino Mestre. É quando ele curou 10 leprosos e só um veio agradecer. E ele falou, mas não foram 10 os leprosos que eu curei? Por que só um veio agradecer? Então, existem pessoas que são colocadas Sim. até para nos fazer sofrer, mas ele está cumprindo, talvez sem querer, uma missão que foi colocada para a gente passar essa aprovação. Exatamente. E pessoas, anjos que são colocados na nossa vida que é para nos ajudar. Muitas vezes nos ajudar até ficando em silêncio, né? Tem pessoas que, por exemplo, eu tive um anjo na minha vida que foi a minha sogra. Incrível, né? Eu falava bem Ela era uma pessoa que ela não se metia na sua vida. Ela estava lá. Dona Helena, eu preciso. Opa, tá aqui. Dona Helena, tá, seja uma comida, seja o que for. Dá para ficar com as crianças. Opa, tá aqui. E pronto. E se limitava a isso. Não falava, não. Então era um anjo que não falava, estava lá só para ajudar, né? Muito bom. Então existem pessoas, anjos que vêm em forma de pessoas, Sim. e existem pessoas que surgem para testar, para nos testar. Sim. Uma criança doente, perguntaram para Jesus: essa criança é doente, por que ela é doente? Quem pecou? Foi ela ou os seus pais para ela ser assim? E Jesus disse assim: nem ela, nem os seus pais. Ela assim é para que nela se opere os milagres e a glória de Deus. Né? Então, quando uma pessoa nos faz um mal, Deus está pondo, cara, você vai ter que perdoar. Pamela, Gilberto, mas é duro perdoar. O que ela me fez, o que ele me fez, eu não vou esquecer nunca mais. Então, Deus colocou essa pessoa que é para trabalhar justamente isso. Exatamente. Que legal, que resposta. Gente, a hora voa. Ele a falou hora no voa. início, né, que seria uma série da Netflix. Pois eu concordo. Já fica aqui o convite para o segundo episódio. Exatamente. Foi muito, muito bom. O tempo passou voando. É aula. Nossa, que É uma aula. aula, Primeira é uma aula aula. que eu assisti dele, já tô encantada. Vou falar de novo, gente, eu quero o livro. Só pra deixar aqui. Só pra deixar aqui. Não vou nem esperar mandar você. Vou lá buscar. Vamos Eu vou lá buscar. Paulo, nossa, que honra.
Sim. conhecer sua história, sua trajetória, sua família, né? Você compartilhou aqui da sua família. Que lindo! Eu me sinto de fato honrada em fazer, né, esse Sim, bate-papo. sim, Tô até muito legal. emocionada, foi muito gostoso. Fica aqui o convite para o próximo episódio, com certeza absoluta. E agora eu E quero. no próximo já vai ser o prefeito. Tá profetizado aqui, ó. Já profetizamos. Para quem tiver interesse, né, em entender um pouquinho mais, quais suas redes sociais, né? Porque você compartilha tanto conhecimento lá, Sim, deixa sim. aqui sua rede social, seu contato, o que você quiser, deixa aí sua mensagem. Olha, eu que fico honrado, envaidecido de Sim. participar, parabenizar vocês pela forma, Obrigada. pela condução, de maneira alegre, despojada, Sim. né? Deixando o entrevistado falar, né? Porque às vezes tem entrevistador que é um pouco mais rígido e volta e tal, né? Aham. Da Aqui o espaço maneira... é seu. Isso, O a sucesso é maneira seu. alegre. E, claro, estarei sim, sempre à disposição, essa questão de agenda, né? Porque vocês também Sim. têm uma agenda apertada, eu também. O livro está prometido e eu já falei no programa. Não há pessoa que possa dizer que eu não tenha cumprido uma promessa ou uma palavra. É Tá isso aí. certo? Sim. Minhas redes sociais é só digitar lá Paulo Begali. Begali Maravilha. com B de Brasil, 2 L's e I no fim, tá certo? Perfeito. Vocês anotaram aí, pessoal? É isso aí. Bom, para você que ficou até aqui, compartilha com seus amigos. Vocês viram, né? O conhecimento aqui tá assim, ó, transbordando para vocês. Sim. Já deixa o like e deixa aqui os comentários. Vocês querem assistir um próximo episódio com o Paulo? Deixa aqui nos comentários que a gente vai olhar e responder todo mundo. É isso aí. Paulo, obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço. Isso Vamos aí, fazer o nosso pessoal. brinde do Brinde sucesso agora. sucesso.